vida seja assim, consagrar a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Que meus pés somente vão. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Estamos de volta hoje para mais uma lição do nosso estudo no livro de Gênesis, e especialmente para a classe dos adolescentes. Um grande abraço para vocês. Que bom que você está nos acompanhando. Nós somos da Assembleia de Deus do Ministério Guaratinguetá e fazemos este trabalho para que vocês tenham conhecimento da Palavra de Deus e também para ajudar os professores das classes de adolescentes, porque através deste material vocês podem preparar as suas aulas, podem melhorar, podem pesquisar, acrescentar, e Deus vai dando para vocês criatividade, sabedoria, e assim vocês podem trabalhar com seus adolescentes. Então vamos lá, hoje já é a nossa lição de número 6. E você que ainda não acompanhou as nossas lições, por favor acompanhe, porque isso é importante. Vai dar para você uma sequência de estudos, tá bom assim? E para quem já está acompanhando, nós deixamos um desafio na lição de número 5. Vocês fizeram? Que pena que eu não posso ver vocês respondendo aí, né? Mas para você que fez, parabéns. Para você que não fez, procure lá qual é o nosso desafio e faça, para que você possa ter, né, melhor compreensão da palavra de Deus. Mas o desafio foi para que nós lêssemos Efésios capítulo 6 e alguns versos, né, do versículo 10 até o versículo 17, para que a gente tenha conhecimento de uma armadura. E essa armadura tem um propósito, tem um objetivo. Ela é para nos guardar, né, para nos firmar, para nos deixar protegidos contra as astutas ciladas do diabo, que foi a lição que nós estudamos na semana passada, lição de número 5. Hoje, dando sequência aos nossos estudos, vamos para a lição de número 6. E nós vamos estudar Caim e Abel, tá certo? O nosso texto base, que nós colocamos aí como texto áureo, está em Salmos, no capítulo, o número, na verdade, Salmo é número, hein, gente? Porque ele é um inário e ele é numerado. Então, Salmos de número 24, nos versos 4 e 5, que você pode acompanhar aí comigo, tá certo? Mas depois você pegue a sua Bíblia para ver se é verdade o que está aqui na nossa tela, hein? O que está aí no nosso slide. Nós sempre precisamos da nossa Bíblia para que a gente faça a leitura na Bíblia, tá certo assim? Então diz aí, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. Esse é o texto para nós desenvolvermos esta lição.
Mas a leitura bíblica está em Gênesis, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 16. Também é uma leitura bem longa. Nós não vamos fazer a leitura de verso por verso aqui, porque senão fica muito cansativo para vocês que estão acompanhando. Mas leiam vocês, tá bom assim? Combinado? Vocês vão ler? Então tá bom. Vamos lá. Como nós vamos desenvolver essa lição? De número 6, com o título Caim e Abel. Se vocês perceberam, nós sempre estamos desenvolvendo a nossa lição dessa forma. Introdução, a divisão no primeiro subtítulo, o melhor para Deus, e o segundo subtítulo, adorando de coração. E finalmente, a conclusão. Tá certo? Vamos lá então para a nossa introdução. Nós vamos estudar nesta lição de número 6, Caim e Abel. O que nós vamos aprender nesta lição? Veremos a diferença entre as ofertas de Caim e Abel. São poucos os versículos, praticamente aqui no capítulo 4, de Gênesis. Então, são poucos os versículos que falam sobre esses dois irmãos. Porém, trazem ensinamentos para nós. E nós vamos aprender também a importância de uma adoração pura e sincera. Quem é Caim e Abel? Se nós acompanharmos aqui em Gênesis capítulo 4, nós vamos perceber que eles são filhos de Adão e Eva. Então, Caim, o primeiro filho, e depois o seu irmão Abel. Tá certo? E nós vamos ver o que acontece nessa lição de hoje. O que vai se desenrolar com esses dois irmãos. Dentro desse nosso primeiro subtítulo, o melhor para Deus, nós vamos perceber que os dois irmãos, eles levam uma oferta para Deus, tá certo? Isso está no versículo 3 e o versículo 4 de Gênesis, que vai nos dizer que Abel era pastor de ovelhas e o Caim, ele era lavrador da terra. Depois nós vamos ver que Caim, ele prepara uma oferta do fruto da terra, uma oferta para o Senhor Deus. E Abel vai trazer também uma oferta, só que dos primogênitos das suas ovelhas, porque ele cuidava das ovelhas. E o que nós vamos perceber nessa situação aqui? Os dois, então, trazendo as suas ofertas para Deus. Mas acontece uma coisa aqui, hein, gente? Olha só, nós temos uma perguntinha aí, você pode acompanhar no nosso slide, que diz assim: por que Deus aceitou a oferta de Abel e não se atentou para a oferta de Caim? E agora, hein? Vamos descobrir isso aqui nos versículos. Olha, o finalzinho do versículo 4 do capítulo 4 de Gênesis diz assim: e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E o Caim ficou de que jeito, hein? Vocês acompanhando o versículo vai dizer que o Caim ficou irado. Olha, irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Olha aqui, gente, o que a gente vai aprender com isso aqui? Tá certo? Aqui já tem uma lição para nós, porque Abel estava oferecendo das suas ovelhas, e a ovelha, a gente já pode ver aqui que seria um sacrifício de uma vida, né? Então já tem uma mensagem aqui também nessa oferta de Abel.
Mas o detalhe não está exatamente nisso, tá certo? Porque Deus olhou, não foi primeiramente para a oferta, mas para o coração do ofertante. E o coração de Caim, a gente pode perceber aqui pelos versículos, que não era um coração bom, voltado para Deus, tá certo? Nós temos aqui que Deus pergunta, né? Deus conversa com Caim, Deus fala para Caim, Caim, faz certinho, que eu vou receber a sua oferta também. Olha, se vocês acompanharem a sequência aí, o versículo 7 vai nos mostrar isso. Olha, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Então Deus estava mostrando para Caim que tinha um jeito certo, que ele precisava primeiro estar com o seu coração voltado para Deus. E Caim, será que Caim ouviu? Será que Caim atentou para essa instrução de Deus, para esse chamado de Deus? O que vocês acham? Se nós continuarmos a leitura, nós vamos ver que não. Tá certo? E a história não é muito feliz, hein? Porque nós vamos ver que mesmo Deus falando com Caim, né? Caim ficou com inveja do seu irmão, porque Deus recebeu a oferta, mas o coração de Abel era um coração adorador, voltado para Deus. E Deus então chama a atenção de Caim, mas não adiantou. O Caim, na primeira oportunidade, né, a gente vê aqui na sequência dos versículos, que ele acaba ferindo e matando seu irmão Abel. Olha, gente, nós aprendemos na lição anterior sobre a queda do homem, sobre o pecado, e aqui a gente vai vendo já as maldades acompanhando, né, o ser humano. Aqui a ira, a inveja. E nós vamos ver aqui já um primeiro homicídio, tá certo? Mas nós precisamos estar atentos a esse detalhe, que era para o coração que Deus estava atentando primeiramente, tá certo? Se o Caim, mesmo que o Caim tivesse trazido também uma ovelhinha, como fez Abel, se o seu coração não estivesse voltado para Deus, Deus não ia receber da mesma forma. Então, fica aqui já uma lição para nós. Quando Deus faz as perguntas para Caim, Deus fez pergunta para Caim pensar um pouquinho, né? Uma introspecção, para que houvesse um arrependimento, para que Caim tivesse o desejo, se arrependesse, né? Tirasse essa maldade do seu coração e fosse fazer o certo. Mas, infelizmente, não foi assim que aconteceu. Aí nós vamos então para o nosso segundo subtítulo, Adorando de Coração. E você pode até ler aí comigo nesse slide o que está escrito assim, olha, é importante servir ao Senhor com o coração puro e verdadeiro, porque Deus procura aqueles que façam o melhor para Ele. Onde que a gente acha esse versículo? No Evangelho de João. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode procurar o Evangelho de João, no capítulo 4, e o versículo 23 e 24 que nós deixamos aí para vocês, que vai nos dizer o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura, olha que interessante o versículo, o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em
verdade. Então, olha, com essa lição de Caim e Abel e as suas ofertas, né, e a forma como eles, né, se comportaram diante de Deus, o que a gente aprende com isso, hein? Dá um bom puxãozinho de orelha na gente. É verdade. Por quê? Porque não adianta nós queremos, né, mostrar uma coisa que nós não somos. A gente pode até tentar, né, enganar, mas diante de Deus, nada é encoberto. Deus sabe a verdade, Deus conhece a sinceridade do nosso coração, tá certo? Não adianta querer enganar a Deus, porque Deus está bem vendo o seu coraçãozinho aí, tá certo? E nós temos também uma outra lição que a palavra de Deus nos ensina aqui, que a gente vai ver que Caim não amou o seu irmão. Ele não teve um coração de amor, mas ele estava com ódio, com ira, com inveja. E não é essa a instrução da palavra de Deus para nós. A instrução da palavra de Deus é para nós amarmos o nosso irmão, tá certo? Olha que interessante que eu quero deixar aqui também dentro desse estudo, que está na carta aqui de João, a primeira carta de João, no capítulo 3. E você pode depois ler aí também. E diz assim, olha, no versículo 11 e 12. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Olha a mensagem, desde o princípio a palavra destaca. E depois o versículo 12 diz assim, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa Caim matou o Abel? Aí diz aqui a palavra, porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Olha que interessante, tá vendo como que a palavra de Deus nos ensina? Ao invés dele observar o exemplo do seu irmão e fazer de forma correta para agradar a Deus, não, ele preferiu fazer errado, preferiu seguir o mal. E as suas obras, a palavra diz que as suas obras eram más. Tá certo? Então, olha, com esta lição de hoje, uma lição bem curtinha, nós aprendemos aqui que precisamos estar com o nosso coração puro diante de Deus para apresentarmos a Ele a nossa oferta. Nós aprendemos que nós temos que amar o nosso irmão, porque isso é o mandamento, essa é a ordenança de Deus. E também nós aprendemos que podemos louvar e glorificar a Deus através da nossa vida, com os nossos atos, com os nossos comportamentos. O nosso testemunho fala muito alto, né? A nossa forma, o nosso jeito fala muito alto às pessoas. Esse é um grande testemunho, um testemunho vivo. Você é uma testemunha viva do poder de Deus, da glória de Deus, das maravilhas de Deus, do que Ele pode fazer na vida de uma pessoa. Então, você é essa testemunha. E nós temos essa oportunidade de sermos esta luz que brilha neste mundo mau. Que você seja assim onde você estiver. Deixe a sua luz brilhar. Que você possa demonstrar aos outros o amor de Deus. Tá certo? Vamos adorar ao Senhor com alegria, com esse coração sincero, tá? Vamos fazer o melhor para Deus, porque Ele fez o melhor por nós. O que Deus fez por nós? Ele deu Jesus. Ele deu o seu Filho amado para que morresse no nosso lugar, para nos resgatar, tá certo? E com Jesus nós podemos vencer toda a maldade, todas essas coisas ruins,
para que com Jesus no seu coração não há espaço para ira, para inveja, tá certo? Então, olha como a gente precisa de Jesus para nós termos o nosso coração puro e verdadeiro. Amém? Você entendeu esta lição maravilhosa? Você percebeu que já desde o começo, né, como as obras eram más, e sem Jesus continua a mesma coisa. Você com certeza sabe disso e tem visto muitas coisas ruins acontecendo no mundo. Nós precisamos de Jesus, tá certo? E vamos concluir esta nossa lição. Bem rapidinho, né? Mas a mensagem é muito forte. O que nós aprendemos aqui é muito forte, muito importante para a nossa vida. Mas nós concluímos aqui o quão importante é louvar e adorar a Deus de todo o coração, sendo fiéis e verdadeiros perante o Senhor, pois Ele nos conhece e sabe se estamos adorando-o em espírito e verdade. Não tem jeito de enganar a Deus, hein? E nós temos aqui também uma palavra muito importante para nós. Não adianta esconder nada de Deus, tá certo? E eu quero deixar para vocês um desafio exatamente nesse sentido. Tá certo assim? Mais um desafio. Vamos lá? Então está aqui o desafio. Olha só. Tem um coraçãozinho aí, tem uma interrogação. Então, qual é o propósito desse desafio? O propósito desse desafio é para a gente pensar. Pensar o quê? Pensar, refletir, analisar como que está o nosso coração diante de Deus, tá? Será que o nosso coração está puro, sincero, é um coração de um verdadeiro adorador? E aí, hein? Você vai responder para você mesma. E eu tenho que responder para mim mesma. Eu também estou enquadrada nessa pergunta e nesse desafio de sondar, né? De fazer uma análise, de ver como está o meu coração diante de Deus. O salmista, no Salmo 139, se vocês fizeram o desafio da lição passada, da outra lição nossa, vocês vão perceber que eu deixei o Salmo 139. E diz assim, né, lá no finalzinho do Salmo, nos últimos versículos, quando o salmista fala assim, para Deus, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, o único que pode limpar o nosso coração é Deus, mas você tem que ter esse desejo, certo? Tem que ter a vontade de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Que Deus abençoe você, que você tenha proveito nessas lições, que você seja abençoado com as mais ricas bênçãos de Deus e que este estudo traga para você um crescimento, crescer na graça, né, e crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Assim que Deus nos abençoe e que a paz do Senhor esteja no coração de todos. Amém? Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim oferecer